Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, como vocês estão? Ai, que alegria, que felicidade de estar aqui, de poder voltar, de poder conversar com vocês novamente, de poder agradecer principalmente as orações de vocês para que eu ficasse boa, para que eu pudesse voltar logo, né? E, nossa, eu estou muito feliz de voltar. Meu coração está disparado. Nem sei como que eu faço. Nem sei se vai dar certo, porque eu tô tão assim nervosa de estar voltando, que é uma emoção muito grande, viu? De estar aqui com vocês. E não sei nem o que dizer agora. Só agradecer mesmo, né? As orações e pedir que continue orando, né? Para nós, né? E nós por vocês, né? E agradecer e dizer para vocês que agora está tudo bem, está tudo ótimo, né? Graças a Deus. Está tudo bem mesmo. Bom, meus irmãos, então, como a gente fazia antes, né? Nós vamos começar novamente, né? Vamos abrir a página do Evangelho e vamos abrir a esmo, né? E ler a leitura do Evangelho para comentar, né? Bom, olha aqui, saiu para nós o capítulo 5º, quase sempre, né? O cheiro do livro, meu livro, ele é bem antigo, então eu tenho alergia e com certeza sempre dá coceira no nariz, mas eu procurei um que eu tinha antigo, que eu gosto desse antigo para trabalhar, assim, para poder estar estudando, né? E assim, para ler o dia a dia, eu tenho um outro. Mas esse aqui que eu gosto de ler, assim, para estar fazendo estudo, porque ele tem as letras grandes. Então, bem-aventurados os aflitos, saiu para nós a provas voluntárias, o verdadeiro silício, e saiu para a gente a página, o parágrafo é pequeno que saiu para nós. Não saiu o parágrafo, nós temos que ler pelo menos para que a gente possa entender. Para que a gente possa entender. A gente precisa ler do início, né? Porque senão a gente não vai entender a leitura. Provas voluntárias, o verdadeiro silício. Perguntais se é permitida brandar as vossas próprias provas. Esta questão leva a esta. É permitido aquele que se afoga procurar salvar? Aquele que tem um espinho cravado de o retirar? Aquele que está doente de chamar o médico? As provas de por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se pode evitar, em perseverar na luta e não se desesperar-se não for bem-sucedido, mas não num desleixo que seria preguiça, mas que virtude. Essa questão conduz naturalmente a uma outra, uma vez que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Há mérito em procurar as aflições. Essa questão conduz naturalmente a uma outra, uma vez que Jesus diz: bem-aventurados os aflitos.
Há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente. Sim, há um grande mérito quando o sofrimento e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício. Não quando não tem por objetivo, senão a si mesmo, porque resulta do egoísmo por fanatismo. Há quanto aqui uma grande distinção a fazer para vós. Principalmente, contentar-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumentei sua carga, às vezes tão pesada. Aceitá-las sem lamentações e com fé é tudo que vos pede. Não as enfraqueça vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivos, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tais a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas consequências inevitáveis. Outra coisa é o sofrimento que se impõe para alívio do próximo. Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar a que disso tem necessidade, e se vosso corpo com isso sofre, eis um sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixai os vossos aposentos perfumados para ir amansar das infectas, levar consolação. Vós que manchais as vossas mãos delicadas, cuidando de chagas. Vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que não é senão vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras. Eis vosso cilício, verdadeiro cilício de bênção, porque as alegrias do mundo não secarão vosso coração. Não adormecestes no seio das volúpias destruidoras da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade? Na terra? Onde está a vossa coragem das provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai sobre vossa alma e não sobre o vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho e recebei humilhações sem vos lamentar. Pisai vosso amor próprio, resisti contra a dor da volúpia e da calúnia, mas pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas serão contadas, porque elas atestarão vossas coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião, Paris, 1863. Bom, meus irmãos, a leitura do Evangelho é essa, vocês me perdoem mais uma vez, como diria meu sobrinho, né? O Marcos Sérgio, ele diria assim que eu paguei o maior mico, né? Porque é a dificuldade que eu me encontro de ler. E eu peço desculpa para os meus irmãos. Aí nós perguntamos, né? Muitos perguntam, nossa, mas com essa dificuldade, né?
como poderás cumprir um compromisso tão difícil, né? Que é comentar um evangelho. Aí eu digo para vós, agora não é comigo, agora é com Deus, é com Jesus. É Ele que me enviará inspiração para conversar com vocês. Né? Então, não seria da minha parte apenas, né? Então, seria através da ajuda, né? Da espiritualidade e dos meus estudos. Então, meus irmãos, o que nós poderíamos estar dizendo para falar com vocês? Bom, o capítulo vem dizer muito bem para nós, né? Bem-aventurados aflitos. Os aflitos, meus irmãos, são todos aqueles que sofrem. Todos no mundo sofremos e sofremos muito. E quem de nós poderíamos dizer que aquele ou aquele outro sofre mais ou sofre menos do que o outro? Quem de nós poderíamos dizer que a cruz de um é mais pesada ou a cruz de outro é menos pesada do que a de outro? Não, não poderíamos dizer isso uns dos outros. Muito pelo contrário, não podemos medir isso. Muito pelo contrário, meus caros irmãos. O que nós estamos aqui é apenas para ajudar, a consolar, a amparar com a leitura do Evangelho, para poder esclarecer, para poder trazer um pouquinho de consolação, com o entendimento, com o esclarecimento que Jesus poderia, talvez assim, com suas palavras, ele poderia nos mostrar hoje que quem sofre não sofre apenas por sofrer, né? Quem está no mundo sofrendo hoje está cumprindo um compromisso que tem para com Deus, um compromisso com seu destino, porque cada um de nós nascemos com um compromisso próprio, com um destino próprio. Né? Tem gente que tem um compromisso e sofre muito com filhos, outros sofrem mais com o esposo, outros sofrem com o trabalho, outros sofrem fisicamente com as suas debilitações, né? E outros sofrem moralmente, né? Daí por diante, quem vai falar que um sofre menos, outros que outros sofrem mais? Não, todos sofremos e sofremos muito, muito, muito. E o sofrimento, quem vai nos dizer se está pronto, se pode parar, se chega, é Deus. É Deus que pode falar para nós, ó, para, chega, acabou o seu sofrimento, acabou o seu cilício, né? Então, mas para garantir, meus caros irmãos, que realmente esse cilício termina, nós podemos garantir que essa prova pode ser mais bem passada ou melhor passada, ou nós poderemos suportar melhor essa prova, fazendo com que essa prova doa mais. Por exemplo, antigamente se usava se baterem, né? Porque causei uma dor em alguém, então eu vou fazer com que aquela dor doa em mim também. Eu vou fazer o mesmo ferimento em mim para que ver se esse ferimento em mim dói, e vou fazer com que ele doe em mim para que eu sofra a mesma dor. Não, meus irmãos, não, porque não somos nós que vamos fazer com que essa prova começa ou termina. Quem tem que garantir essa prova para nós é Deus. Cada um de nós estamos destinados naquele compromisso. Se Deus não te deu um compromisso de acordo com aquela necessidade, porque você não precisa passar por aquilo. É porque ou você já passou, ou você vai passar.
Ou então não tem necessidade de passar por aquela prova. Não se preocupe, não tem importância, não se preocupe. Apenas cumpra o compromisso que você tem que cumprir. Ajude, quer ajudar? Ajude o seu próximo. Ampare o seu próximo, que é o seu próximo, é mais próximo de você. Ou seja, o seu familiar que está dentro da sua casa, o que está sofrendo lá na sua casa junto com você. Faça o máximo, o melhor, o que você puder fazer por ele. Ame-o com o seu amor. Faça o que tiver na sua vontade, assim, de melhorar para ele, o que for necessário para que for melhor para ele. E faça também por amor, né? Tudo aquilo que você puder fazer para melhorar a situação daquela pessoa que está próximo de você, né? Então, meus irmãos, não tendo, ajude o outro próximo de você. Quem são próximo de você? Qualquer pessoa, seja lá quem seja. Seja quem for o seu próximo. Não importa se esse próximo seja uma pessoa que foi seu inimigo no passado. Se foi seu inimigo quando criança. Ou seja, não, eu não gostava daquela pessoa. Antigamente a gente já teve assim como diz assim as pessoas agora, né? Já tivemos como que as pessoas dizem, um BO, né? É assim, né, que as pessoas hoje falam, né? Não, então não vou ajudar, não quero ajudar. Gente, isso sim é um contrassenso muito grande. Deus não espera isso de nós, não. Deus espera que nós façamos o que tiver no nosso alcance para ajudar o nosso próximo. E olha, a gente fala de caridade, de provas voluntárias, é essa prova voluntária que você tiver que fazer na sua vida presente. O seu voluntariado seria talvez o maior, fosse esse. É você se dispuser em favor dessa pessoa que foi seu, como dizer, seu inimigo. Talvez não diga inimigo, né? Mas porque a gente não tem inimigo, meus irmãos. A gente tem que dizer, vamos dizer, inimigo não, porque a gente não pode ter inimigo. A gente tem sempre que procurar refazer os nossos laços de amizade, os nossos laços de amor, para que a gente não leve para quando a gente desencarnar, ou seja, né, a palavra morrer, porque eu não gosto dessa palavra, né? A gente não gosta dessa palavra morrer, porque ela também não existe para nós, né? Os espíritas sabem que não morremos. O espírita sabe que apenas passa de um mundo físico para um mundo espiritual. O corpo físico não morre. Não, o corpo físico morre, o espírito não morre. O espírito continua vivo. Ele não chega nem a atravessar, né? De um mundo para o outro. A maioria de nós ficamos aqui mesmo. Muitas vezes, quando estamos muito pesado, né, assim, de defeitos, muito pesado de erros, nós nem atravessamos o mundo espiritual, não. Nós ficamos aqui de tanta culpa que temos. Não vamos, não, ficamos aqui mesmo, né? Então, meus irmãos, às vezes quando suicidamos, né, cortamos a nossa prova no meio do caminho. Ah, tô sofrendo muito. Eu vou cessar essa prova para parar de sofrer. Então, essa aflição é muito grande, vou parar de sofrer, vou cortar esse sofrimento. Chega de sofrer, vou cortar isso. Vou morrer. Não morremos, meus irmãos. Não faça isso, porque o corpo morre, mas o espírito que sofre continua sofrendo.
continua passando as mesmas dores, ainda pior, porque ele não pode retornar ao corpo físico, ele não pode acordar daquela dor, daquele momento, daquele êxtase que está ali naquele momento, daquela dor, daquele sofrimento que ele é como se ele ficasse voltando sempre à fita naquele momento em que ele cometeu aquele exato momento. Então é muito triste, é muito sofrido, meus irmãos. Então não vamos provocar em nós mais sofrimento do que aquilo que sofremos, né? Então, provas voluntárias são aquelas provas que buscamos, assim, quando a gente estamos no plano espiritual e que reencarnamos. Então, muitas vezes temos um compromisso na Terra. Então, temos aquele compromisso e estamos ali cumprindo aquele compromisso naturalmente no nosso lar, com os nossos familiares, no nosso trabalho, com os nossos estudos e tudo bem. Mas tá me faltando alguma coisa. Eu estou sentindo falta de alguma coisa. Meu espírito sim falta alguma coisa. Eu tenho que ter mais alguma coisa. E sinto um vazio dentro de mim. Parece que não é só isso. Parece que quanto mais eu preencho com trabalho, com estudo, e não resolve, parece que está vazio a minha alma. Por quê, meus irmãos? O que está faltando? A doutrina espírita vem explicar, meus irmãos, que o que está faltando para nós é o espírito que busca, porque viver todo mundo vive, estudar todo mundo estuda, trabalhar todo mundo trabalha, passear, buscar, todo mundo preenche seu tempo da melhor maneira possível. Mas olha, voluntariado, meus irmãos, é quando nós buscamos ir passear. Não é voluntariado. Passear é passear. E ainda assim a gente vai sentir falta. Voluntariado que o Evangelho nos fala é buscar, provar o nosso espírito maneiras de preencher esse vazio dentro de nós. E a maneira de preencher esse vazio dentro de nós é alimentar a nossa alma, o nosso espírito que busca se alimentar, porque o nosso corpo se alimenta de comida, de alimentos materiais. O nosso espírito não alimenta disso, o nosso espírito alimenta de amor. Mas que amor é esse? Amor físico? Não, meus irmãos. Amor espiritual, amor moral, né? O amor espiritual que nós dizemos é o amor moral. E o amor moral onde nós vamos buscar? O amor moral nós vamos buscar nas gentilezas, nas coisas morais, nas coisas verdadeiras, nas coisas do espírito. Nas coisas morais que a gente quer dizer, meus irmãos, é nas gentilezas, é naquela. Não, ao invés de ser no orgulho, é na gentileza, na bondade, entenderam? Por exemplo, quando você faz uma prova voluntária, você vai preencher sua folga. No domingo, por exemplo, você tem uma folga, você vai falar assim, ou dia de semana, eu não sei o dia que é a sua folga, você vai falar assim, eu preciso fazer alguma coisa, já sei, vou visitar um doente, mas eu não conheço nenhum doente para que eu possa visitar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou num hospital procurar saber se eu posso fazer uma visita a alguém, se tem alguém que está sozinho, que não receba visita nenhuma, que precisa de visita. Vou procurar
E faça essa visita, meus irmãos. Simplesmente não faça nada, só vá até lá. Converse, fala bom dia, boa tarde, boa noite. Se for no horário da visita, como é que você está? Como você se sente? A pessoa, às vezes, não quer nem conversar, porque se sente tão sozinha, tão perturbada. Olha, eu vou contar uma coisa rapidinho para vocês. Uma vez, alguém visitando um doente, duas amigas visitando um doente, era uma turma de pessoas visitando doentes no hospital. Enquanto todos iam ali, até era uma visita até religiosa. Como havia várias visitas religiosas naquele dia, eram várias religiões que estavam ali. A gente não vai falar que é para não atrapalhar, não ter problema com nenhuma, porque eram várias que estavam ali no momento. Não era só uma, era várias. Então, não vamos falar nome para não prejudicar ninguém. Então, meus irmãos, tinham vários leitos e todos eles tinham pessoas juntas, religião, de religiões diferentes, visitando aquelas pessoas. Então, me lembro que uma delas contou que tinha um que não gostava de visita. Não gostava de visita. Simplesmente, todas as vezes que alguém chegava naquele leito, esse senhor, que era um senhor que estava ali, sempre recebia aquelas visitas com a cara fechada, sabe, muito sério, e virava até o rosto, para que aquelas pessoas fossem embora rápido, né? Então, tá. Então, dizem que duas delas insistiam, né? Como é que o senhor tá? Como é? Vai tudo bem com o senhor? O senhor tá bem? A mesma coisa. Então, toda semana a mesma coisa, toda semana a mesma coisa. Até que um belo dia, esse senhor resolveu conversar com essas pessoas. Ele estava diferente. Uma delas conta, que simplesmente o dia que elas chegaram, ela viu que ele estava diferente, o jeito dele olhar estava diferente. Não sorriu nem nada, mas o jeito dele olhar estava diferente. E aí, né, dizem que foi da melhor maneira possível, né? Mas não foi tão fácil assim, não. E elas continuaram. Até que um dia ele respondeu: até logo. Progresso, né? Eu sei, meus irmãos, que contam essas pessoas que esse Senhor respondeu maravilhosamente, né? Essa insistência, mas essa insistência boa, rápida, não aquela insistência chata, enjoada, que incomoda, não. Era todas as vezes a pessoa insistia: como é que o senhor tá? Tudo bem? Não respondia, eles iam embora. Até que um dia, né, esse senhor respondeu. E daí para frente, pediu para que eles voltassem em outro horário para que pudesse conversar com ele. Olha só. E, gente, mas foi tão bonito, mas tão gostoso a maneira delas contarem. Era um senhor que sofreu muito, não tinha, né? Então, ele era sozinho. Então, o medo dele era de fazer amizade e nunca mais ver aquelas pessoas, porque ele não era nem dali,
né? Ele não era dali, tinha muitos anos que ele estava naquele hospital e nunca tinha recebido uma visita, a não ser aquelas visitas que vinham ali religiosas e iam embora rápido. Então, ele não respondia porque ele achava que aquilo ali era uma coisa, né, sem assim, nenhuma, que ninguém ia voltar, que ninguém ia preocupar com ele, que aquelas visitas não tinha nenhuma perseverança. Então, meus irmãos, a importância do voluntariado, a importância, então, são provas que são buscadas por nós lá no plano espiritual, que valem como teste para nós aqui, né? Se a gente passa nesses testes, nessas provas aqui, meus irmãos, é claro que você vai evoluir como pessoa, como espírito. Então, meus irmãos, vamos continuar buscando, passar pelas nossas próprias provas, ou seja, pelos nossos sofrimentos, mas vamos ajudar os sofrimentos dos outros também. Isso que são aflições bem sofridas, isso que são, que Jesus fala, bem-aventurados aflitos, são aqueles que sofrem e que ajudam os outros a sofrerem os seus próprios sofrimentos, porque sabem que um alívio no seu sofrimento seria muito grande, então tentam fazer o melhor para o sofrimento dos outros ser melhor, para o sofrimento dos outros serem mais aliviados nas suas dores, nos seus... Entenderam, meus irmãos, nas suas provas. Então, esse é o verdadeiro silício. Então, quando você está cansado do seu serviço e está com o corpo cansado e chega em casa, em vez de descansar, você ainda vai fazer alguma coisa, ainda vai fazer uma visita na casa de alguém que está doente, que não recebe visita, vai levar um alimento a alguém que está com necessidade de alguma coisa. São esses voluntariados que Deus espera de cada um de nós, que nós façamos, entendeu? É que são bem vistos, são essas aflições que Deus espera que seja lícito nós passarmos, para que outros possam sentir melhor, entendeu? É o frio que muitas vezes você está sentindo frio, mas tem alguém sentindo mais frio que você, mas você sabe que vai sair daquela friagem, mas aquele que está ali não vai sair, então você se despe, né? Tira sua blusa e dá àquele que tem frio, porque aquele vai ficar no frio e você vai sair do frio. Então você sabe que vai sair do seu frio, então ajude aquele que não vai sair do frio. Dê sua blusa àquele que vai sair do frio, que vai ficar no frio. É essas provas voluntárias que Deus espera de nós. São Francisco de Assis quase morre, né? De tanto frio, no gelo, porque ele viu alguém no frio e morrendo. E ele tira sua blusa e dá, mas não conseguiu chegar a tempo, né? Para poder se socorrer a si próprio. Então, isso sim são sofrimentos que Deus acha que vale a pena sofrer. São provas. São pessoas que muitas vezes não pensam duas vezes e pula num rio para salvar alguém e acaba morrendo junto. Esse sim, mas não aquele que vai morrer e sabe que vai morrer e pula a si mesmo. Esse não, tá, meus irmãos? Esses são suicídio. Fala, não, eu vou aproveitar que aquele lá tá morrendo, vou pular também, porque aí eu morro, mas morro aproveitando a minha prova, né? Aí
disfarçando o meu suicídio, mas Deus sabe, meus irmãos. Deus sabe tudo. A gente não disfarça nada. Então, vamos passar nossas provas da melhor maneira possível. Vamos fazer tudo que tiver no nosso alcance para que a gente possa ajudar o nosso próximo da melhor maneira possível. Fazer o que tiver da melhor maneira. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando a gente faz alguma coisa para alguém, voluntariadamente, assim, a gente está fazendo o melhor do nosso coração. É muito bom. A gente sente que está fazendo. Ai, o que a gente pode dizer? O alimento da alma. Nós sabe, a gente sente que está preenchendo o coração. A gente sabe que está preenchendo o vazio que está dentro de nós. Então, por isso que o Evangelho fala para nós, o Evangelho que eu falo, meus irmãos, não é o Evangelho só do Espiritismo, não. O Evangelho que eu falo é o Evangelho de Deus, o Evangelho que está lá, o Evangelho do livro único da Bíblia, o Evangelho que é para todos. Fala para nós que a maior alegria da nossa alma, né? A felicidade do espírito, a maior felicidade do espírito, a maior é a caridade quando a gente faz, que é a caridade do espírito. Quando a gente faz do coração. Não é quando a gente faz por fazer, mas quando a gente faz que o coração toma conta, o espírito toma conta, se contagia com aquele trabalho, com aquele voluntariado, com aquele que nós estamos fazendo. Quando o nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso pensamento e a vontade toma conta. Os dois, o sentimento e a vontade, o sentimento que é a vontade e o pensamento toma conta. E a gente faz aquilo, a gente não vê o tempo passar. A gente sente alegria. É a verdadeira alegria da alma, meus irmãos. Essa alegria que o Evangelho fala para nós. É a do coração. É essa alegria que a gente vai sentir quando estivermos fazendo alguma coisa para o nosso próximo. E é só essa caridade que vale a pena. Só essa necessidade que é preenchida, né? Só esse trabalho voluntário que a gente faz, que preenche o nosso coração. Viu, meus irmãos? Não adianta a gente pensar que outra coisa vai preencher, que não preenche. A gente não deixa de fazer o nosso trabalho material, não. A gente não deixa de fazer o nosso compromisso do mundo físico, não. A gente não deixa de fazer o nosso trabalho com a nossa família, não deixa de fazer o nosso trabalho com o nosso trabalho, não deixa de fazer o nosso estudo, a gente não deixa de fazer nada. A gente sempre acha uma maneira de voluntariar, de fazer um tempo para aquilo. Isso sim é que é ser voluntário. Entenderam? Na sua vida. Então, e fazer isso vai te poder te preencher sim o vazio do seu coração, tá? Aí você vai sentir necessidade de poder
ajudar seu irmão mais vezes, para poder sentir isso mais vezes. É isso então, meus irmãos, é isso que a gente queria passar. Então, olha o que saiu para nós no livro Palavras de Vida Eterna. É Francisco Cândido Xavier. Confiemos servindo, assim também a fé. Se não tiver obras, está morta em si mesma. Tiago 2, versículo 17. Assegura o mérito da semente, valorizando-lhe as qualidades, mas se alguém foge de plantá-la, todo o teu esforço verbal terá sido em vão. Gabas de possuir primorosos talentos artísticos, no entanto, se não trabalhas por expressá-los, descerás fatalmente ao ridículo diante dos que te ouvem. Esboças valiosos projetos para o levantamento de largo edifício, entretanto, se não promoves construção no teu plano, por mais belo estarão relegados ao mofo. Confias plenamente no credor que te emprestou recursos determinados. Todavia, se não pagas as dívidas, será levada à insolvência. Apregoas as vantagens de certas máquinas, mas se ninguém lhe experimenta o mecanismo nas atividades, o engenho, por mais precioso, acabarás esquecido por trastes inútil. Assim também as vantagens de certas máquinas, mas se ninguém lhe experimenta os mecanismos na atividade, o engenho, por mais precioso, acabará esquecido por traste inútil. Assim também nos assuntos da alma, em verdade, reverenciamos a providência divina, depositamos em Cristo as nossas esperanças, admiramos as virtudes e acreditamos nas forças do bem. Contudo, se nada realizarmos na esfera das boas obras, a nossa fé pode ser vigorosa, resplandente, mas não adianta. É isso aí, meus irmãos. Vamos lá, confiemos servindo. Então, se temos fé, se já temos uma religião, vamos à obra, vamos trabalhar. Se temos uma confiança em Deus, na religião que temos, seja ela qual for, regaça as mangas e vai trabalhar. Vai servir um doente, vai servir quem tem fome, vai servir quem tem frio, vai fazer alguma coisa para poder preencher o vazio que está dentro do seu coração. Vai ser voluntário, vai sentir necessidade de preencher suas próprias provas. É isso aí, o verdadeiro silício que você vai provar nas suas dificuldades, que você é capaz de preencher o seu próprio vazio e vai ser feliz. Bem-aventurados os aflitos, mas não qualquer aflição. O verdadeiro aflito é aquele que sabe se ajudar e ajudar o próximo. Esse é o verdadeiro bem-aventurado que Jesus fala do Evangelho. Boa noite, meus irmãos. Muito obrigada por ter orado por mim, por ter pedido para que eu voltasse para Deus. E eu estou aqui. Muito obrigada, viu? Eu agradeço muito de coração. Muito obrigada mesmo. E até a próxima.